Ela não acreditou quando descobriu o quarto secreto da mansão, mas o que encontrou lá poderia destruir para sempre a imagem perfeita da família para a qual trabalhava. O segredo que ficou escondido atrás daquela porta poderia arruinar carreiras, reputações e até mesmo sua própria vida. Essa é a história de Karina, uma jovem babá que se viu dividida entre a lealdade, a verdade e o medo de perder tudo. Karina tinha apenas 22 anos quando saiu do interior de Pernambuco para trabalhar como babá em São Paulo. Vinda de uma família humilde, ela sempre foi conhecida por sua doçura e dedicação às crianças. A oportunidade surgiu por meio de uma agência de empregos domésticos. Cuidar da pequena Alice, filha única de um casal milionário, os Monteiro Albuquerque, conhecidos por sua fortuna no ramo de construtoras e por ostentarem uma vida aparentemente perfeita nas colunas sociais. A mansão da família impressionava qualquer um. Portões altos, jardim impecável, obras de arte espalhadas pelas paredes, empregados uniformizados e um clima de imponência que deixava Karina nervosa. O patrão, Dr. Alberto Monteiro, era um homem de meia idade, respeitado, sempre com postura séria e fala firme. A esposa, Dona Clarissa, parecia saída de uma revista de moda, elegante, sofisticada, mas com um olhar frio que passava a sensação de estar sempre julgando todos ao seu redor. A menina Alice, de apenas 6 anos, era o oposto dos pais. Alegre, carinhosa e cheia de imaginação, ela se apegou imediatamente a Karina. A babá se tornou rapidamente sua confidente e melhor amiga, preenchendo a ausência dos pais, sempre ocupados com viagens, eventos sociais e reuniões de negócios. Mas, apesar de todo o brilho da mansão, Karina começou a perceber pequenos detalhes estranhos. Às vezes, quando passava pelo corredor dos fundos, ouvia barulhos abafados vindos de um cômodo que todos diziam estar em reforma. Outras vezes, notava olhares trocados entre a governanta e o motorista, como se escondessem algo. Numa tarde chuvosa, enquanto brincava de esconde-esconde com Alice, Karina viu a menina correr em direção à ala antiga da casa, onde o acesso era restrito. Ao seguir a criança, ela reparou que a pequena abriu com facilidade uma porta que, teoricamente, deveria estar trancada. O coração de Karina acelerou. Ao entrar discretamente atrás dela, descobriu um corredor estreito e empoeirado, que não fazia parte do mapa da mansão que ela já conhecia. No final, uma porta de madeira gasta, com um trinco antigo. Alice, assustada ao perceber que a babá a seguira, correu de volta e pediu que Karina não contasse nada aos pais. A menina inocente não soube explicar o motivo. Apenas disse que o papai não gosta que ninguém saiba desse quarto. Naquela noite, Karina não conseguiu dormir. Por que uma família tão poderosa manteria um cômodo escondido? E o que poderia haver lá dentro para que uma criança tão pequena já tivesse medo de falar sobre isso? Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir um segredo que mudaria completamente sua vida. Na manhã seguinte, Karina não conseguia tirar da cabeça o corredor escondido. Tentou agir normalmente, cuidando de Alice, ajudando na rotina da casa, mas a curiosidade e a sensação de que algo estava errado a consumiam. Enquanto a menina cochilava após o almoço, Karina tomou coragem. Aproveitou que a governanta estava ocupada na cozinha e que os patrões haviam saído para um evento e voltou discretamente para a ala antiga da mansão. O corredor estava silencioso, o ar mais frio, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Ao chegar diante da porta de madeira gasta, ela respirou fundo e girou o trinco. Para sua surpresa, não estava trancado. A porta rangeu, revelando um ambiente mal iluminado, com móveis antigos, poeira acumulada e cheiro de mofo. Mas algo chamou sua atenção de imediato. Sobre uma cômoda havia fotografias emolduradas. Karina se aproximou e seu coração disparou.
As fotos mostravam uma menina muito parecida com Alice, só que mais velha, talvez com uns 12 ou 13 anos. O detalhe era que Karina jamais tinha visto aquela criança na casa. Folheando uma caixa de lembranças, encontrou cadernos, brinquedos antigos e até roupas infantis cuidadosamente dobradas. E, em todas as fotos, aquela garota sorridente aparecia ao lado de Alberto, o patrão, em momentos de lazer, no parque, em viagens, em festas de aniversário. Era como se houvesse uma segunda filha, escondida do mundo. De repente, passos se aproximaram. O coração de Karina quase saiu pela boca. Ela correu para se esconder atrás de uma cortina pesada e, pela fresta, viu Dona Clarissa entrar. A patroa caminhou até a cômoda, acariciou uma das fotos e, em voz baixa, murmurou: "Você nunca devia ter existido." O tom amargo daquelas palavras fez Karina gelar. Clarissa então fechou a porta e foi embora, sem perceber a presença da babá. Atordoada, Karina saiu de seu esconderijo. Agora não havia dúvidas. Aquela menina era a filha de Alberto, fruto de uma relação fora do casamento, e a esposa sabia da existência dela. Mas por que esconder tudo em um quarto secreto? Onde estaria aquela garota agora? E pior, até onde? Alberto seria capaz de ir para manter esse segredo trancado? Naquela noite, Karina não conseguiu olhar nos olhos dos patrões sem pensar no que havia descoberto. A cada sorriso falso de Alberto, a cada postura elegante de Clarissa, ela sentia como se estivesse vivendo dentro de uma grande mentira. Alice, inocente, continuava a brincar como se nada tivesse mudado. Mas para Karina, tudo já estava diferente. Ela agora carregava em silêncio um segredo que poderia destruir a imagem perfeita da família Monteiro Albuquerque. E no fundo, sabia que o pior ainda estava por vir. Desde que descobriu o quarto secreto, Karina não conseguia mais ter paz. A cada dia, a tensão aumentava. Por mais que tentasse se concentrar em cuidar de Alice, a imagem daquela menina misteriosa não saía da sua mente. Nas refeições, ela observava o patrão. Alberto era sempre carismático na frente dos outros, falava sobre negócios, sobre sua reputação impecável como empresário e até sobre a imagem de família modelo que mantinha diante da sociedade paulistana. Mas Karina sabia que por trás daquele sorriso havia um segredo obscuro escondido entre as paredes da mansão. Certa tarde, enquanto penteava os cabelos de Alice, a menina fez uma pergunta que deixou Karina sem chão. "Karina, por que eu não tenho irmã como minhas amigas da escola?" A babá congelou. Sentiu um frio na espinha. Aquilo soava como se Alice também tivesse a sensação de que algo estava faltando, como se, de alguma forma, pressentisse a existência daquela outra menina das fotos. Karina disfarçou, respondendo que cada família era diferente. Mas dentro dela crescia a dúvida. Será que Alice já sabia, ou pelo menos desconfiava? O dilema a atormentava. Se contasse a menina, poderia traumatizá-la. Se contasse à patroa, correria o risco de ser demitida imediatamente. Se contasse a alguém de fora, poderia enfrentar a fúria de Alberto, um homem poderoso com influência suficiente para arruinar sua vida. Mas o silêncio também tinha um peso insuportável. Numa noite chuvosa, Karina ouviu barulhos no corredor antigo. Decidiu seguir discretamente e viu Alberto entrando no quarto secreto. O patrão se ajoelhou diante de uma foto e ficou ali, em silêncio, por longos minutos. Então, para surpresa de Karina, ele começou a chorar. "Me perdoa, minha filha. Um dia eu vou te trazer de volta. Eu prometo." Essas palavras ecoaram na mente da babá como um enigma ainda maior. Então aquela menina estava viva? Onde ela estava? Por que escondida? Karina passou a dormir mal. Acordava assustada, sonhando com a menina trancada em algum lugar, pedindo ajuda. O peso da responsabilidade a sufocava.
Ao mesmo tempo, Clarissa se mostrava cada vez mais fria com ela. Passou a desconfiar de qualquer movimento da babá, observando-a com olhos duros, como se soubesse que Karina havia descoberto alguma coisa. O clima na mansão se tornou sufocante. A babá não sabia em quem confiar. Se falasse demais, poderia perder tudo. Se calasse, corria o risco de se tornar cúmplice de um segredo que poderia destruir vidas. E foi nesse estado de angústia que Karina percebeu que mais cedo ou mais tarde teria que tomar uma decisão: guardar o silêncio e proteger sua própria sobrevivência, ou revelar a verdade e enfrentar a ira de uma família poderosa. Mas o que ela não imaginava era que o próprio destino iria colocá-la contra a parede muito antes do que esperava. Karina não aguentava mais carregar aquele peso sozinha. O segredo da mansão já não era apenas uma descoberta acidental. Era como uma sombra que a acompanhava em todos os momentos. Cada sorriso forçado de Clarissa, cada palavra dura de Alberto, cada olhar triste de Alice. Tudo parecia apontar para a verdade escondida atrás daquela porta trancada. Certa manhã, enquanto ajudava Alice com a lição de casa, a campainha tocou. Karina foi atender e encontrou uma jovem de olhar intenso, roupas simples e um ar misterioso. "Estou procurando Alberto Monteiro", disse, firme. Antes que Karina pudesse responder, Clarissa apareceu, pálida como nunca. "Você aqui?" a patroa exclamou, quase sem voz. Karina percebeu que algo estava errado. Clarissa mandou a jovem ir embora imediatamente, mas a visitante deixou escapar. "Eu só quero que ele me reconheça. Eu sou filha dele e tenho direito." O coração de Karina disparou. Aquela era a menina das fotos. Não restava mais dúvida. A filha secreta existia, estava viva e agora batia à porta da mansão. Naquela noite, Karina não conseguiu dormir. Se ficasse em silêncio, a jovem talvez fosse silenciada de vez. E se ajudasse, corria o risco de perder o emprego, ou pior, ser perseguida por Alberto, que tinha poder e dinheiro para destruir sua reputação. Mas o destino não lhe deu escolha. Na manhã seguinte, Clarissa entrou no quarto de Karina de forma agressiva. "Eu sei que você viu mais do que devia. Se abrir a boca, eu acabo com a sua vida." Karina tentou manter a calma, mas dentro dela algo se quebrou. Ela sabia que já não era apenas sobre um segredo de família. Era sobre injustiça, sobre uma jovem renegada, sobre uma criança que merecia conhecer a verdade, sobre sua própria dignidade. Foi então que Karina tomou a decisão mais arriscada da sua vida. À tarde, quando Alberto saiu para uma reunião e Clarissa se trancou no quarto, ela pegou o telefone escondido e procurou o número que a jovem tinha deixado discretamente em suas mãos na porta. "Alô? É você?" perguntou Karina, nervosa. "Sim, sou Luana, quem fala?" "Eu sou Karina. A babá, acho que precisamos conversar." Ao desligar, Karina sabia que havia atravessado uma linha sem volta. A partir daquele momento, não era mais apenas uma espectadora do segredo da mansão. Ela tinha se tornado parte da trama, e qualquer passo errado poderia custar não só seu emprego, mas sua liberdade e até sua vida. E o que aconteceu no meio do encontro entre Karina e Luana foi algo que mudaria tudo para sempre. O encontro entre Karina e Luana aconteceu em um café discreto, longe da mansão Monteiro. Luana, com lágrimas nos olhos, contou tudo. A infância difícil no interior, a vida marcada pelo abandono e a descoberta tardia de que seu pai era ninguém menos que Alberto Monteiro, o empresário idolatrado pela sociedade. "Eu não quero o dinheiro dele", disse Luana com a voz embargada. "Só quero que ele me reconheça. Quero que minha existência deixe de ser um segredo." Karina sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, alguém havia colocado em palavras o peso que ela mesma carregava desde que descobriu o quarto escondido. E naquele instante, percebeu que não poderia voltar atrás.
De volta à mansão, Karina tentou agir com naturalidade, mas a tensão era palpável. Alberto havia notado sua inquietação e em uma noite a chamou para o escritório. A porta foi trancada às costas dela. "Você anda sabendo mais do que deveria, não é?" disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. "Eu posso arruinar sua vida, Karina. Pense bem antes de se meter onde não deve." O medo percorreu seu corpo, mas dentro dela crescia uma coragem que nem sabia que tinha. "Já é tarde, senhor." "Alberto", respondeu firme, "sua filha já não é mais um segredo." No dia seguinte, o inesperado aconteceu. A imprensa noticiou que uma jovem havia dado entrada na justiça pedindo reconhecimento de paternidade contra Alberto Monteiro. O escândalo explodiu. O homem que construíra uma imagem de família perfeita agora estava no centro de um turbilhão. Na mansão, o clima era de guerra. Clarissa chorava de raiva, gritando que a vida deles tinha acabado. Alice, confusa, perguntava: "A mãe, quem era aquela garota que aparecia em todos os jornais?" E Alberto, tomado pela fúria, acusava Karina de traição. "Você acabou com tudo", berrou ele. "Não, senhor Alberto", retrucou ela, olhando nos olhos dele. "Eu apenas devolvi o que era de direito." Com medo do que poderia acontecer, Karina fez as malas e deixou a mansão antes do amanhecer. Não levou nada além de suas roupas e a consciência de que tinha feito o que acreditava ser justo. Dias depois, recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era Luana. "Obrigada, Karina. Sem você, eu jamais teria coragem de enfrentar tudo isso. Você mudou minha vida." Karina sorriu em silêncio. Ela sabia que não voltaria a pisar naquela mansão, mas levava consigo a certeza de que tinha escolhido a dignidade em vez do silêncio. E, de alguma forma, isso a libertava. Mas a grande pergunta permanecia no ar. Será que ela fez o certo ao revelar o segredo, mesmo sabendo que poderia destruir uma família inteira? O que você faria se estivesse no lugar de Karina? Teria guardado o segredo para manter o emprego ou revelado a verdade mesmo correndo o risco de perder tudo? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se aqui no canal para não perder histórias como essa. Até o próximo vídeo.